E aí, galera, tudo tranquilo? Eu sou o Gabriel Lima e esse canal é para quem quer entender mais sobre o mundo dos carros sem complicação. Aqui você vai encontrar dicas valiosas, conteúdos objetivos e tudo que realmente faz diferença na rotina de quem dirige. Já aproveita para deixar seu like, se inscrever no canal e acompanhar o vídeo até o final, porque conhecimento nunca é demais, principalmente quando o assunto é seu Embora carro. os motores turboalimentados se caracterizem por uma série de desvantagens, sua popularidade está crescendo. Isso faz com que seja necessário prestar cada vez mais atenção à escolha dos materiais de consumo, sendo um dos mais importantes o óleo do motor. Para que o motor turbo funcione de forma eficaz, longa e confiável, é necessário escolher apenas os lubrificantes certos que atendam plenamente aos requisitos do carro. O principal problema na escolha de óleos para motores a gasolina turboalimentados é o fato de que muitos proprietários de automóveis estão tentando economizar dinheiro. Em vez de composições caras e de alta qualidade, eles usam análogos baratos que apenas parecem ser idênticos. Há outra categoria de proprietários de automóveis que insistem em comprar apenas o óleo mais caro para o carro. O que é interessante aqui é que ambas as posições estão erradas. Variedades de óleos. É importante perceber que a operação confiável e de qualidade de um motor turboalimentado depende 50% do óleo usado nele. A vantagem inegável dos motores a gasolina com turbocompressor é que o motor com turbocompressor tem alta potência, que pode exceder em 50% a potência dos motores atmosféricos equivalentes no mesmo volume. Mas para obter e manter o efeito desejado, você deve usar óleo de qualidade e abastecer com combustível de alta octanagem. A única dúvida é qual tipo de óleo lubrificante para o motor é melhor usar. Para entender essa questão, primeiro você precisa estudar as variedades de óleos para motores turboalimentados. O lubrificante é uma composição bastante complexa, que inclui diretamente a base lubrificante, bem como uma ampla lista de todos os tipos de aditivos. Todos eles são conhecidos como aditivos. Classifique os óleos de motor de acordo com sua base, se o componente básico do fluido lubrificante for produtos derivados do petróleo. Esses fluidos para motores são chamados de minerais. O óleo mineral para motores com turbocompressor não é adequado. Portanto, você não encontrará óleos projetados para motores turboalimentados e que tenham uma base mineral. Quando a base é feita por síntese química, os óleos são considerados sintéticos. Eles são usados com mais frequência em motores com turbocompressor. A combinação de base mineral e sintética o torna um óleo semissintético. Ele também é adequado para motores turbo, embora seja usado com muito menos frequência do que os sintéticos puros. Mas todos os especialistas observam, com razão, que os aditivos desempenham um papel importante na determinação da qualidade e da eficiência do lubrificante. Esses são componentes auxiliares, cuja função é aumentar a vida útil do motor e a capacidade de operar o motor sob carga. Os aditivos são adicionados para garantir a estabilidade do óleo e suas características. Os fluidos para motores são diferenciados por viscosidade, composição, tolerancias e aditivos. Essa classificação permite que os óleos sejam diferenciados por suas características, finalidade e capacidades. Há várias razões pelas quais os óleos sintéticos são mais adequados do que outros óleos para uso em motores com turbocompressores. Os principais são altos valores de índice de viscosidade, maior resistência ao envelhecimento da composição, baixa taxa de evaporação, excelente fluidez em baixas temperaturas, estabilidade em altas temperaturas. Também vale a pena estudar as características de todas as três categorias de óleos de motor separadamente. Isso explicará em grande parte por que alguns são adequados para motores turbo e outros são melhores não usar. Mineral. Esses são lubrificantes naturais, obtidos por meio do processamento de matérias-primas naturais, ou seja, óleo extraído de poços. Em sua forma pura, o óleo mineral não é usado em carros modernos, mesmo se estivermos falando de motores atmosféricos. A composição mais barata de todos os tipos de lubrificantes. Mas isso é explicado pela instabilidade na operação em altas cargas, pelo rápido espessamento em baixas temperaturas, pela possibilidade de oxidação em contato com o ar e não só.
Além disso, após a utilização de óleos minerais em motores, forma-se uma grande quantidade de contaminantes e escorias, o que afeta negativamente o desempenho dos motores. Semissintético. Esses óleos consistem em bases minerais e sintéticas, que são misturadas em determinadas proporções. A presença de sintéticos permite aumentar a estabilidade e melhorar as características técnicas. Nesse caso, é melhor usar os semissintéticos em motores que operam com cargas pesadas. Ele também é usado quando os sintéticos não conseguem mais lidar com a lubrificação de um motor desgastado, que apresenta vários arranhões e riscos. O preço é mais alto do que o do óleo mineral, mas mais baixo em comparação com os sintéticos. Sintéticos. Eles permitem que você de partida em um motor frio sem problemas especiais, economizam combustível e reduzem o grau de desgaste do motor. Os sintéticos são consumidos mais lentamente, o que permite aumentar o intervalo entre as trocas de óleo. As composições sintéticas não contribuem para a formação de depósitos perigosos e escorias. Elas têm muitas vantagens e apenas uma desvantagem. Ela está no alto custo. Os proprietários de carros com turbocompressor não precisam escolher. Eles precisam apenas do óleo de melhor qualidade. E por isso que estamos falando de formulações sintéticas. Em determinadas situações e se for fornecido pelo fabricante do carro, o óleo de motor semissintético pode ser usado em motores turbo, que já estejam bastante desgastados. Parâmetros de viscosidade. Ao escolher um bom lubrificante para um motor turboalimentado, preste atenção à viscosidade do óleo para motor turboalimentado a diesel ou a gasolina que você comprar. A viscosidade é variável. Ela muda de acordo com a temperatura atual. Recomenda-se que a viscosidade seja selecionada com base no projeto do motor e em suas cargas operacionais. A viscosidade tem sua própria classificação, dividindo as composições de acordo com os intervalos de temperatura nos quais o motor opera da forma mais segura e eficiente possível. Normalmente, todos os fabricantes especificam claramente no manual de operação em que temperatura e sob quais condições o óleo de uma determinada viscosidade deve ser usado. No rótulo dos óleos de motor, há sempre um parâmetro de viscosidade, que pode ter a seguinte aparência: leia também a escolha certa. Da garagem para o carro dependendo da viscosidade, todos os lubrificantes para motores, inclusive as formulações para motores turbo, são divididos em 3 categorias: verão, inverno, todas as estações. Levando em conta as peculiaridades climáticas de cada região ou país, há uma grande variedade de óleos nas prateleiras das lojas de automóveis. Se o motorista mora em um clima quente, onde não há inverno em seu sentido usual, as composições de verão são usadas principalmente. E se houver um inverno rigoroso na região, serão necessários apenas lubrificantes especiais para o inverno. Mas as estatísticas mostram claramente que a maioria dos nossos motoristas usa líquidos para todas as estações. Eles podem ser usados durante todo o ano, pois têm uma faixa de temperatura suficientemente ampla. Mas seja extremamente cuidadoso ao escolher o óleo do motor pela viscosidade. Se essa característica exceder a norma fornecida pelo fabricante do carro, o motor funcionará com maior atrito, começará a superaquecer e falhará. A escolha incorreta contribui para o desgaste acelerado das peças e para o aumento do consumo de combustível. Quando um motor turbo funciona com óleo inadequado, a temperatura do fluido aumenta. Isso leva ao superaquecimento do motor, bem como à perda acelerada das propriedades do próprio óleo. Isso significa que ele terá de ser trocado em breve. Se o motorista decidir usar um lubrificante com viscosidade mais baixa do que a recomendada em seu motor a gasolina turboalimentado, uma película mais fina se formará nas superfícies dos componentes. O óleo se queimará mais rapidamente, portanto, o consumo aumentará. Em alguns casos, o motor pode travar, levando a reparos extremamente caros. Portanto, é essencial pensar em qual óleo abastecer e usar, especialmente quando se trata de motores turboalimentados, que exigem mais da qualidade e da eficiência da lubrificação.
Os principais fabricantes de automóveis têm seus próprios padrões para óleos de motor. Assim, eles desenvolvem composições ideais que combinam perfeitamente com os recursos dos motores criados. Portanto, a conformidade com os requisitos do fabricante não é uma jogada de marketing. Portanto, a empresa tenta fornecer a seus motores de combustão interna as condições ideais para que os motores mostrem suas melhores qualidades. Se a montadora tiver certificados de aprovação e as instruções indicarem claramente as marcas específicas de óleos e suas características, comece sempre por elas. Quando os óleos não forem mais produzidos ou for impossível comprá-los, é hora de mudar para soluções alternativas. Dicas úteis. Muitos proprietários de automóveis estão interessados em saber que tipo de óleo devem colocar no motor turboalimentado a gasolina ou diesel de seu cavalo de ferro. Há algumas dicas gerais, mas extremamente úteis, sobre esse assunto. Prefira a qualidade. Quanto maior for a qualidade do fluido do motor despejado, maiores serão as chances de garantir uma operação estável e sem problemas do motor turbo. Fabricante. Pode parecer banal, mas para motores a gasolina e a diesel turboalimentados é melhor comprar óleo de fabricantes comprovados e bem estabelecidos. Local de compra. Aqui você deve dar preferência aos locais onde a probabilidade de encontrar falsificações é mínima. E por isso que diferentes bazares de carros são evitados, assim como lojas online duvidosas. E melhor comprar e abastecer a graxa em estações de serviço autorizadas. Inverno. Se em sua região o inverno for quente e a temperatura normalmente não cair abaixo de 15 graus Celsius, é aceitável usar produtos semissintéticos. Mas nada se compara à eficiência dos sintéticos puros. Inverno e verão. No verão, muitas pessoas escolhem para seus motores turbos sintéticos com viscosidade 5W40 e, durante o calor do verão, optam pelo 10W40. Mas essas são recomendações condicionais, pois tudo depende das instruções do fabricante do carro e das condições climáticas específicas. Aquecimento. Quando o motor turbo não tem tempo para se aquecer até a temperatura operacional, os aditivos do óleo não conseguem neutralizar os ácidos de forma eficaz. E aí que começa a corrosão, afetando as superfícies internas do motor turbo. Os especialistas recomendam aquecer o motor no inverno por pelo menos 3 minutos. Mudança de marca. Embora muitos óleos sejam idênticos em suas características e propriedades, ainda há uma diferença entre eles. E a troca frequente da marca do lubrificante mostra claramente que essas manipulações só pioram o desempenho do motor. Portanto, é melhor manter os motores turbo com óleo do mesmo fabricante, mudando apenas a viscosidade conforme necessário. Idade, consumo de combustível e viscosidade. Esses parâmetros estão intimamente relacionados entre si e desempenham um papel importante na escolha de um óleo de motor. Quanto mais antigo for o motor turbo e quanto mais combustível ele começar a consumir, mais viscoso deverá ser o lubrificante a ser usado ao operar em altas temperaturas. Mas não se esqueça dos valores permitidos prescritos pelo fabricante do carro. Você não deve ir além das recomendações oficiais. Mistura. Uma coisa que você definitivamente deve evitar ao operar um motor turbo é misturar óleos diferentes. A combinação de diferentes composições contribui para a formação de uma mistura no motor, que não se presta a nenhuma padronização ou classificação. Esse é um lubrificante incompreensível, cujas consequências podem ser muito graves. Substituição. Muitos recomendam que, a cada troca de óleo, você faça uma limpeza adicional do motor turbo com líquidos de lavagem. Mas, na verdade, não se deve abusar deles. Eles devem ser usados a cada 3 ou 4 trocas programadas. E também se você estiver mudando para uma marca diferente de lubrificante. Acabe com as lavagens de 5 minutos. Elas fazem mais mal do que bem aos motores turboalimentados. Com base nessas recomendações, não será difícil escolher o óleo de motor correto para seu motor turbo. Lembre-se da importância do manual do proprietário. Ele é a principal fonte de informações que o motorista deve consultar.
Se não houver um manual, conte com outras orientações. A solução mais fácil é visitar um centro de serviços automotivos na concessionária onde você comprou o carro ou onde são vendidos carros da marca e do modelo adequados. Leia também chaves de boca, o que são e como escolher você mesmo intervalos de substituição. Não se esqueça de que o desempenho e a ausência de problemas no motor turbo dependem não apenas da qualidade do lubrificante usado, mas também da observância do intervalo correto entre as trocas. E difícil dizer em que os fabricantes de automóveis se baseiam quando especificam a frequência recomendada de trocas de óleo do motor. Nos manuais de muitos carros, onde a instalação de um turbocompressor é fornecida, há números de 10 a 15 mil quilômetros. Para motores atmosféricos, esses são valores mais realistas quando operam em condições normais e não agressivas. Mas o motor turbo é mais exigente nesse componente. Esses motores consomem óleo mais rapidamente e desgastam seus recursos. E por isso que a graxa é trocada aproximadamente a cada 7 a 10 mil quilômetros, mas não menos que uma vez por ano. Esse intervalo é irrelevante se você operar o carro em condições normais. Há vários motivos principais pelos quais o intervalo entre as substituições deve ser reduzido para 4 a 6 mil quilômetros. A saber, dirigir com frequência em velocidades acima de 150 km por hora, viagens frequentes, mais curtas, cerca de 10 km. O motor precisa ser ligado constantemente em baixas temperaturas ambientes, partida do motor em altas temperaturas, a máquina operada em areia, lama e poeira. Isso leva ao desgaste do óleo, ao entupimento dos filtros e à perda acelerada das propriedades e características do lubrificante. O prosseguimento da operação com essa mistura levará a consequências perigosas, que podem resultar em reparos caros. Não se esqueça de verificar periodicamente a condição do óleo. Para fazer isso, basta mergulhar a vareta de óleo no cárter, remove-la e colocar um pouco de óleo em seu dedo. Limpe a graxa entre os dedos e veja se há marcas de fuligem e sujeira. Se houver, tente trocar o lubrificante do motor turbo o mais rápido possível. Portanto, cor muito escura, vestígios de impurezas, cheiro rançoso e desempenho ruim do turbocompressor são indicações de desgaste. A prática mostra claramente que, no caso de motores turboalimentados, é impossível confiar nas recomendações dos fabricantes de automóveis. Com relação à frequência de substituição do lubrificante, os intervalos especificados não correspondem à realidade. Confie em seus próprios olhos e nariz, que lhe dirá quando o óleo chegou ao fim de sua vida útil e precisa ser trocado. E preciso entender uma verdade simples. Os fabricantes de automóveis não estão interessados em fazer com que seus carros funcionem por muito tempo e sem falhas. Isso explica em grande parte os estranhos intervalos de troca de óleo especificados no manual do proprietário. O principal é que o veículo funcione normalmente até o final da garantia. E então as empresas querem fazer com que as pessoas comprem carros novos, aumentando assim suas vendas. Mas nossos motoristas não são assim. Muitos deles conseguem prolongar a vida útil até mesmo de motores turboalimentados devido ao cuidado e à operação competentes. Mas, no mercado secundário, é melhor recusar a compra de um carro com motor turbo que já tenha rodado mais de 200 a 300 mil quilômetros. Mesmo a abordagem mais cuidadosa na escolha e troca de óleo não eliminar os problemas da idade e do grande recurso motor das unidades de potência turboalimentadas. Escolhendo o melhor óleo. Não é segredo que muitos motoristas querem usar apenas o melhor óleo para seus motores a gasolina ou diesel turbinados. Independentemente de um motor ser turbodiesel ou a gasolina, a presença de um turbocompressor impõe certas obrigações para escolher apenas as formulações de melhor qualidade. Mas é muito difícil selecionar o melhor lubrificante. Tudo se resume ao fato de que, para diferentes motores turboalimentados a gasolina e diesel, há diferentes requisitos para a escolha do óleo automotivo. Para escolher o melhor óleo, você precisa considerar o tipo de combustível que o motor exigirá, a idade do motor e o fabricante.
Há vários fabricantes de óleo que produzem excelentes formulações especiais e para todos os fins, adequadas para motores turboalimentados. Entre eles estão F, Motul, Liqui-Moly, Castrol, Esso, Shell, Total Quartz, Mobil 1, Manol, etc. Mas mesmo que o óleo seja caro, pertença a um fabricante líder e tenha excelentes avaliações, está longe de ser um fato que, para o seu caso específico, essa composição será a melhor. Repetimos mais uma vez que você precisa confiar nas recomendações do fabricante do carro. O manual indica claramente quais propriedades e características devem ter um óleo de motor ideal especificamente para seu motor turbo. Alguns vão além, recomendando óleos de marca. Eles podem ser mais caros e difíceis de obter, mas farão com que seu motor se sinta bem. Se não for possível obter um lubrificante de marca, observe as características e a composição e escolha entre os principais fabricantes. Os motores atmosféricos ainda podem perdoar o uso de óleo de baixa qualidade ou simplesmente barato. O turbocompressor não funcionará adequadamente se o motor for abastecido com um lubrificante de baixa qualidade. Mesmo que o rótulo indique que ele atende aos requisitos do fabricante do carro. Os motores turbo-diesel e a gasolina são, de fato, mais exigentes e até mesmo caprichosos com relação aos óleos lubrificantes usados. Portanto, a escolha da composição deve ser feita com o máximo de cuidado possível, levando em conta as condições de operação, os requisitos e as recomendações do fabricante do veículo. Também não se esqueça de trocar o lubrificante a tempo, caso contrário, o motor turbo começará a mostrar os primeiros sinais de instabilidade e mau funcionamento. Em conclusão, a escolha do óleo de motor adequado para motores turboalimentados é fundamental para garantir o desempenho e a durabilidade do seu veículo. É importante considerar características como a viscosidade, a resistência à oxidação e a capacidade de suportar altas temperaturas. Além disso, recomenda-se optar por óleos que atendam às especificações dos fabricantes e que possuam aditivos que protejam contra o desgaste e a formação de depósitos. Ao seguir essas orientações, você estará contribuindo para a eficiência e a longevidade do seu motor turbo. Agradecemos por assistir e até a próxima!